Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. CVBI 11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, esse é um fundo imobiliário de recebíveis, ele é um fundo imobiliário de papel. Na data em que eu gravo o vídeo, ele está sendo negociado a R$ 95,44. Ele entregou de dividendo nos últimos 12 meses, 11,66%. Ele está sendo negociado ali no seu preço justo, a um PVP de 1. Ele é um fundo que negocia com liquidez média diária de 3 milhões por dia, o que é uma altíssima liquidez. E como ele é um fundo que estava depreciado e ele conseguiu se recuperar, ele teve uma valorização positiva de 24% nos últimos 12 meses. Então vamos observar aqui o quesito de cotação. Como eu disse, ele é um fundo de base 100. Lá nos idos de 2019, esse fundo chegou a ser negociado ali com picos de R$ 120, R$ 123. Durante a situação pandêmica lá, em março de 2020, as suas cotas foram jogadas para casa de R$ 68, R$ 70. Rapidamente o fundo se recupera e chegou a ser negociado novamente ali na casa de R$ 110, isso em janeiro de 2021. De lá para cá o fundo entrou em queda, como vários fundos de papel. Então lá em mais ou menos março de 2022, o fundo já estava sendo negociado novamente na faixa de R$ 100. E durante o ano de 2022, até mais ou menos março de 2023, o fundo entrou inclusive em queda, sendo negociado ali por vezes na casa de R$ 88, R$ 85 mais ou menos. E aí desde março para cá, abril do ano passado para cá, o fundo entra numa recuperação, chegando quase a R$ 100 aqui, na casa de R$ 95. Tem um breve recuo e novamente entrou agora numa crescente, sendo negociado nessa casa de R$ 95. Mais abaixo aqui a gente vê algumas informações a respeito do fundo. Então a gente vê o nome do fundo, CNPJ, é um fundo para investidor em geral, ele é de títulos e valores imobiliários, ou seja, ele é um fundo de papel por prazo indeterminado e gestão ativa. Sobre as taxas do fundo, nós vamos deixar para ver dentro do seu relatório e não há que se falar de vacância para um fundo de papel. É um fundo que conta com mais de 92 mil cotistas e ele tem no mercado hoje emitido mais de 11 milhões de cotas emitidas. Ele vale R$ 95,28 e ele tem um valor de mercado aí de 1 bilhão e 50 milhões. Então é um fundo já dos grandes do nosso mercado. O último dividendo anunciado pelo fundo foi de R$ 1,08. Continuando aqui no site, a gente vê sobre o dividend yield médio do fundo. A gente vê que é um fundo que já teve entregas na casa de 0,6, 0,9, já teve incríveis 1,88, mas que durante o ano 2022 ele entregou na casa de 1%, 1,10, e agora, o ano passado, chegou a entregar nesses patamares de 1,10, 1,20, teve um momento de deflação e o fundo vem no cenário de recuperação, saindo de 0,76, 0,82, 0,90, 1,10, ou então 1,10 novamente, então ele voltou para esse patamar de mais ou menos 1%, 1,10. Nominalmente a gente vê isso também, Então o fundo chegou a entregar ali 60 centavos, 70 centavos, mas teve períodos que ele estava entregando na faixa de 1,12, 1,50. E agora as últimas entregas do fundo, 75, 80, 85, 1,5 e 1,8, o último dividendo anunciado. Esse fundo anuncia no quinto dia útil, então 8 de abril ele anunciou, pagou no dia 15 de abril. Quando esse vídeo for ao ar, provavelmente o fundo, se não estiver anunciado, ele vai estar próximo de anunciar. Eu gravo o vídeo com 2 semanas de antecedência. Então pode ser que quando o vídeo for ao ar, ele já tenha anunciado lá maio para pagar em maio. Continuando no site aqui, a gente vê a rentabilidade do fundo. É um fundo que não tem 5 anos, tem quase 5 anos, mas nesse período ele vem com uma ótima rentabilidade, com 60% de rentabilidade, superando o CDI do período, quase o dobro da inflação do período, quase o dobro do IFIX do período e batendo de frente, inclusive, com o IDIV no período, que é o índice de dividendos das ações, que é de 65% no período. Então, na minha humilde opinião, para os meus critérios, esse fundo vem com uma ótima rentabilidade aí no período anunciado. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago para vocês formas de apoio financeiro ao canal. Se você gosta do nosso trabalho e quiser nos apoiar, considere fazer uma doação para o Pix do canal, amuinvest@gmail.com, qualquer doação é muito bem-vinda. Os nossos canais aí contam com o clube de membros. Torne-se membro do nosso canal que você vai estar apoiando o nosso canal. A partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês. Além de ser um valor barato, acessível, irrisório, mas pra gente faz muita diferença. Com isso, você vai estar nos apoiando. Você tem acesso antecipado a vídeos, esse vídeo está sendo gravado com 2 semanas de antecedência.
Você tem preferência quando pede um vídeo, ainda participa do grupo do Telegram e tem desconto na nossa planilha de controle financeiro. Esse é um ótimo produto. Essa planilha ela vai te ajudar a organizar os seus ativos, vai ajudar na sua declaração de imposto de renda e você apoia financeiramente o canal. A planilha, inclusive, te ajuda até em quais ativos investir. Compre essa planilha porque ela é um ótimo produto, barato, acessível e você nos apoia financeiramente. Por fim, nós contamos ainda com e-books de introdução aos fundos imobiliários e introdução aos FIAGROS. São e-books de ótima qualidade. São produtos baratos e acessíveis, mas bastante agregadores. Vão te ajudar na sua tomada de decisão, vão te ajudar a investir melhor. Compre os nossos e-books porque são baratinhos e você ainda apoia o nosso canal. Aqui nós já estamos dentro do relatório gerencial, inclusive esse relatório ele é bem recente, saiu quase na data que eu estou gravando o vídeo. Aqui ele traz informações sobre em que o fundo pode investir. Apesar dele ser um fundo de papel, ele tem um mandato amplo. Ó. Ele pode investir em CRIs, ele pode investir em letras hipotecárias, pode investir em LCIs, LIGs, próprios fundos imobiliários, CEPACs, FDICs. Ele é um fundo de papel, mas com mandato amplo. O fundo se iniciou em julho de 2019. Ele cobra de taxa entre 1,05 e 0,90, não cobra performance e o código de mercado do fundo é o CVBI 11. Continuando aqui, a gente vê o seguinte, já mais informações a respeito do fundo. Então, um ponto positivo que eu vejo desse fundo é que ele tem 100% dos seus CRIs com garantia imobiliária. Então ele tem por trás ali um imóvel dado como garantia. E ele também tem algumas regras para se investir. Ó. Então, ele tem diversificação por segmento, reduzindo o risco setorial. O máximo de 10% do PL por um único ativo, por um único devedor. O máximo de 25% do PL por ativos subordinados. Até 25% do PL alocado em uma única região metropolitana, exceto São Paulo, que aí pode ser 100% do PL alocado em São Paulo. Mas se não for São Paulo, o máximo é 25% do PL, vamos supor, no Rio, em Minas e tal, assim por diante. E baixo risco na composição do portfólio com rating, apesar desse rating ser risco deles mesmos, né? Aqui a gente vê os segmentos que o fundo investe, ó. Então eles têm os seus devedores são do segmento residencial, shoppings, ele investe em FIIs, FDICs, escritórios, logísticos, consumo, loteamento, né? Então tem diversos segmentos nos quais o fundo investe. Aqui ele fala por alto, né, um resumo do fundo recentemente, e ele traz uma tabela de sensibilidade. Nessa faixa de R$ 95,00, é como se você estivesse comprando o portfólio do fundo, uma média de IPCA mais 9. Descontado os impostos, IPCA mais 7,91. Isso aqui é uma ótima taxa, tendo em vista o Tesouro, por exemplo, né? Do Tesouro aí hoje você consegue mais ou menos IPCA mais 6. Então você tem um spread aí de quase 2% em vista do IPCA, né? E se a cotação subir para R$ 100,00, R$ 102,00, o prêmio vai sendo diminuído. E se a cotação cair, a tendência, né, é que você tenha um retorno maior, ó. Se você conseguisse comprar cotas dele a R$ 90,00, você teria ali 9,5 bruto e 8,41 líquido, né? Então, quando você compra ativos descontados, mas ativos de qualidade, isso traz para você um potencial maior, né? Um yield pessoal, um yield on cost maior. Então, o fundo negocia em média 2,6 milhões, último dividendo 1,08, né? E um fundo ali com 92 mil cotistas. Continuando, ele traz a performance aí dos últimos anos, o histórico de distribuição de dividendos, né? Que vem numa crescente recentemente. De acordo com a rentabilidade do fundo, ele superou o CDI, o IFIX, o IMAB do período aí, né? Então isso é um ponto interessante. A liquidez do fundo, o número de cotistas vem numa crescente, ó, saindo de 74 mil para 92 mil atualmente. E aqui a gente vê a carteira do fundo. Então, atualmente o fundo investe, ó, 22% dos seus CRIs são do setor de varejo, 12% do setor de shopping, 11% loteamento. E esse fundo tem sim setor perigoso, né? Ele tem 10% do seu portfólio, depois a gente vai ver lá dentro do relatório gerencial, que é até um pouco menos que isso, mas ele tem 10% em multipropriedade, ó, 11% logístico, 9% residencial e aqui os demais percentuais que o fundo investe. A gente vê que ele está altamente exposto ao setor de São Paulo, ó, 48%, mas nas demais regiões você vê que ele não extrapola aquele percentual lá que ele estipulou, né? É um fundo bem pulverizado aí no território nacional. Aqui também a gente vê a carteira do ativo. Hoje ele é um fundo altamente indexado a IPCA, ó, 92% do seu portfólio é IPCA, e ele tem um pezinho ali no CDI, 8% em CDI. A taxa média da carteira, ó, IPCA mais 9 e CDI mais 3,4, são taxas até altas, né, se a gente observar por esse lado aí. Aqui a gente vê o LTV médio da carteira, que é de 53%, 1 por 1 aí, a faixa de LTV. LTV significa low and to value, é o quanto da dívida foi dada em garantia. Então aqui, em média,
A cada R$ 53 de dívida, o fundo tem por trás 100 de garantias. Isso em média, né? Só que isso vai oscilar de devedor para devedor, de ativo para ativo. E aqui a gente vê o rating interno. Eu não ligo tanto para rating, tá? Rating é como se fosse um risco de crédito. Mas o pior devedor do fundo vai ter um risco ali de triplo B. Que já, na minha opinião, até de B para frente já começa a ser um devedor de qualidade, tá? Não é os melhores, mas de B para frente já é de qualidade. Então o dele é triplo B mais, A menos, AA. Então assim, duplo A, triplo A. Então assim, são devedores de ótima qualidade, sendo que a maior parte ainda é nível A de crédito, né? Então isso aí tende a ser um ponto bem positivo. Aqui a gente vê a DRE do fundo, demonstrativo de resultado de exercício. Então em março, o fundo teve como resultado aí financeiro o seguinte: ele gerou de receitas com CRIs 9,4 milhões, outras receitas mais 3,1 milhões, total que ele teve de receitas 12 milhões e meio, despesas 900 mil. Infelizmente, a gestora não faz um destrinchamento das despesas, muito provavelmente não vai tudo para o bolso da gestão. Mas como eles não destrincham isso, a gente vai considerar como se fosse tudo aí indo para o bolso da gestão. E outro ponto negativo, a gestão não traz aí alguns outros meses comparativos. Então o interessante seria se ele trouxesse alguns meses comparativos aí para a gente ver como que o fundo está mês a mês, né, nessas comparações. A gente vai calcular aqui baseado no acumulado dos últimos 12 meses. Nos últimos 12 meses o fundo apurou 129 milhões e ele teve despesas ali de 11 milhões e 200. De novo, não é tudo que deve ir para o bolso da gestão, mas como eles não destrincham isso, a gente vai considerar como se tudo fosse taxa de gestão. Então as taxas do fundo aí, ó, 11,2 vezes 100 dividido por 129,5. Então a gente observa que as taxas do fundo estão na casa de 8,64, taxas aí bem aceitáveis, né, na minha opinião. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago para vocês formas de apoio gratuito ao canal. Nós ainda vamos voltar no relatório e ver sobre os devedores, mais algumas outras informações a respeito dos devedores. Se você não quer ou não pode nos apoiar financeiramente, considere nos apoiar de forma gratuita. Basta simplesmente aqui nesse vídeo você deixar o like, comentar, compartilhar, se inscrever no nosso canal e ativar o sino. Tudo isso é de graça, mas pra gente faz muita diferença. Nós estamos tentando chegar a 20 mil inscritos. Se inscreva aqui no nosso canal e nos ajude a chegar a essa meta. Comenta aí pra nós o que você achou a respeito desse fundo imobiliário. Você gostou do que ele apresentou até aqui? Você teria cotas dele no seu portfólio? Comenta aí que seu comentário é muito importante. Eu ainda mais à frente, né, vou mostrar lá no relatório gerencial sobre conflito de interesse. Recentemente eu gravei um vídeo polêmico lá no canal Mu Notícias sobre conflito de interesse, que o pessoal falou mal da Valora e tal. E aí tem algumas pessoas que, para eu não chamar de burro, né, eu falo que a pessoa, eu não gosto de falar isso, mas eu acho que a pessoa tem capacidade intelectual reduzida. Eu não dou a mínima se você gosta ou não do conflito de interesse ou não, mas é normal as gestoras terem conflito, investir em ativos da própria casa. Eu vou mostrar mais à frente, daqui a pouco, que a Valora, que a VBI, investe em ativos da própria casa. Se você for no CPTS, ele investe em ativos da própria casa. Se você for no ativo do Rio Bravo, eles investem na própria casa. A XP, na própria casa. Isso é normal no mercado. Então, se você for deixar de investir porque um ativo investe em ativos da própria casa, me diz aí, mas eu acho que você vai ter dificuldade de achar ativos para você investir. Mas em relação a isso, tô cagando se você investe ou não, se você tem ou não, se você vai vender ou não, isso aí pra mim eu não dou a mínima. Eu tenho, sabe, ativos e isso pra mim não é algo primordial, tá bom? É apenas a minha opinião. Enfim, esse ativo aí é um dos que fazem parte da minha carteira, seja da carteira pública até mesmo da minha carteira fechada. Então, de antemão eu já aviso, eu sou conflitado, eu tenho esse ativo no meu portfólio. E o fato de eu estar falando isso não significa que você deva ter. Porque eu entendo os riscos que o fundo carrega, sei ali dos riscos de concentração e etc. Então cuidado quando alguém fala que tem um ativo, ou cuidado quando alguém fala mal de um ativo. Estude para que você chegue às suas conclusões, não seja induzido aí como manada, porque alguém fala mal e aí eu vejo as pessoas vendendo desesperadamente um fundo. O VGHF lá no grupo do Telegram, teve gente lá falando, olha, Mu, vai chegar a 8, chegar a R$8. Eu deixei uma ordem de 8,50 para tentar comprar, que ele chegou a 8,60 e a carniça agora já tá mais de R$9. Como a gente não tem como saber, né? Não tinha como adivinhar que ele ia voltar a subir. Eu estava tentando comprar ele o mais barato possível. E, entre aspas, eu perdi a oportunidade de comprar porque eu fiquei esperando cair mais, né? Então, mas enfim, não seja manipulado pelo que os outros dizem. E aí você tome as suas conclusões. Eu tenho esse ativo, eu gosto da gestora,
Mas o fato de eu estar falando sobre isso não significa que o fundo seja bom ou ruim, nem que isso seja uma indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Nós temos esse canal secundário, o canal Mu Notícias. Vá conhecer o canal, nós temos já alguns vídeos lá sobre notícias, a gente faz opiniões de outros influenciadores, eu faço um react em cima, trazendo a minha opinião. Atualmente nós contamos com 30 inscritos, nós estamos tentando chegar a 50, mas o nosso objetivo principal é chegar a 1000 para monetizar o canal. Vá lá no canal Mu Notícias e se inscreva. Todos os nossos canais aí estão presentes em outras plataformas. Vá nessas plataformas, siga, se inscreva, comente, compartilhe, que ajuda demais. Eu abro caixas de pergunta frequentemente no Instagram. Deixe a sua dúvida lá que a gente vai procurar atender com a máxima rapidez. Aqui nós já estamos dentro do relatório gerencial novamente. E aqui a gente vê detalhamento de ativos. Eu não vou tecer maiores comentários, ficar comentando um por um dos devedores aqui, etc, tá? Mas a gente vê que ele não tem alta exposição a devedores. Vai ter um ou outro ali, mas nesse momento eu paro e falo para vocês, ó. Então aqui são devedores do setor de residencial, aqui são devedores do setor de loteamento, também são pouquíssimas exposições. Aí aqui a gente tem multipropriedade, ó. Então, mesmo multipropriedade, as maiores posições do fundo, ó, esse CRI Hotbit, 3,4%. CRI Salinas, 3,8%. Se a gente somar os dois, aqui tá dando 7,2%. E aí, quando a gente vê com esse aqui, ó, tá dando 8,5%. Então não chega nem a ser os 10% que tá lá no relatório gerencial, tá? Debt Care, que acho que é setor de cemitério, essas coisas assim. Aí aqui sim, para mim, é uma exposição alta, ó, porque todos os devedores são da Cortel. Mas mesmo sendo exposição alta, ó, 4 vezes 7, 28, ele vai ter 2,8, 2,9 com mais 4. Ele vai ter quase 7% no único devedor. Ainda assim não é algo alto, mas poxa, uma concentração de 7% no único devedor. Continuando aqui, a gente vê setor logístico, 6,7%, um devedor aí. Infraestrutura, 1,9%. Setor educacional, 5,5%. Setor de varejo, aí sim, aqui já começa o primeiro conflito de interesse. O fundo investiu em um ativo da própria casa, ó, operação estruturada VBI-FI. Então ele investiu 9,2% em um fundo da própria casa. Meu Deus! Fujam para as colinas. Venda o seu ativo do VBI, gente. Isso aqui não pode, ó. Quase 10% no ativo da própria casa. Isso é um absurdo. É o que aconteceu com o VGHF, é o que acontece com inúmeros fundos. Se você não gosta de conflito, dificilmente você vai investir em fundo imobiliário, tá? Mas venda aqui, ó, não pode. Investiu no fundo da própria casa? Meu Deus, não. Tá? Eu tô falando aqui, ó, venda seu VBI, cara. Vende, porque, pelo amor de Deus, isso aqui não pode, não. Conflito existe. Se você é contra, respeite sua opinião, mas é normal no mercado. Continuando aqui, vamos ver mais devedores. Shopping, ele tem ali exposições a 3,5%, escritórios, quase nada. Setor de energia, exposições pequenas. E aqui ele vem falar sobre a operação estruturada que ele tem lá, que é aquele VBI, ó. Quase 10% que ele tem. Eu vou ler isso aqui porque é os conflitos de interesse que existem. Oferta privada do FII VBI, fundo gerido pela VBI, que financia reformas e construções em imóveis através de operações estruturadas na modalidade Build to Suit e Sale and Leaseback, para grupos de primeira linha com rating de crédito elevado. O fundo foi criado como veículo de operações estruturadas e a VBI não recebe taxa de gestão. Então, uma falácia, uma mentira que foi divulgada na mídia é que aquele lá da Valora, ele ia receber dupla taxa. Lá não pode, é proibido, dentro das normas do fundo, ele já fala que não paga dupla taxa, tá? E aqui a VBI está deixando claro que eles também não cobram dupla taxa de gestão. Então aqui já cai por terra essa questão do gestor estar ganhando duas vezes para investir em ativos da própria casa. Pelo menos aqui, e no da Valora isso não existe. No pessoal da HCTR, Deva, Versalhes, que eles não são transparentes, lá não dá para se ter certeza, tá? Mas aqui não tem essa dupla taxação. As operações foram feitas com um grupo focado no varejo alimentar, cujo rate é AA, e contam com garantia de direito real de superfície, usufruto, comodato modal das lojas localizadas no estado de São Paulo e Rio de Janeiro, além de fiança. As lojas contam com contratos de locações atípicas de 15 anos, com rentabilidade de IPCA mais 9, considerando a amortização integral dentro do prazo. Então aqui ele está explicando, foi feito um conflito de interesse, um investimento dentro de um ativo da própria casa, tá? Eu vou continuar porque tem mais conflitos de interesse aqui. Continuando aqui, ele fala os FIIs que o fundo investe. Então, aqui no final você vai ver que ele investe num fundo, ó, MVBI. A gente vai ver de novo dentro lá mais à frente do outro conflito de interesse que o fundo possui. Então, aqui ele mostra a alocação do fundo em FIIs, chegou a ser pequeno, já chegou a ser 10%, reduziu, e recentemente o fundo aumentou a exposição em fundos imobiliários. Então, de novo, ó, 4,7% no MVBI, que é um fundo da própria casa. De novo, se você é cotista do VBI
CVBI, vende ele, ó, tem conflito de interesse. De novo, isso aqui eu tô falando com tom irônico, tá? Sarcástico. Eu não faço indicação de compra ou venda de nada. Eu tô cagando se você vai ter o fundo, se você não tem, se você gosta, se você não gosta. Meu objetivo é tentar falar sobre o fundo e trazer minha opinião. Mas eu dou a mínima se você tem ou não tem. Tô me cagando se você vai vender ou não. Se dane. Aí, ó, 4,7% no fundo da própria casa. Eu quero que a pessoa me mostre uma gestora que não investe em ativos da própria casa. O investimento é normal, Inclusive, tem gestoras aí que ancoram 60%, 70%, 80% de ativos da própria casa. E são gestoras grandes, renomadas, que as pessoas falam que são boas gestoras, tá? Então, fique esperto. Enfim, né? Continuando, aqui o fundo traz mais algumas outras informações, né? E é isso. Só antes de eu terminar o vídeo, gostaria de reiterar. Você pode até não concordar, não gostar disso. Mas eu vou passar a trazer isso com mais detalhamentos sobre esses conflitos de interesse que existem de fundos investindo em ativos da própria casa. E vocês vão observar que isso é, entre aspas, mais normal do que as pessoas tanto demonizaram aí recentemente. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito desse fundo imobiliário são somente essas informações. Eu gostaria de agradecer imensamente todos vocês aí que nos ajudam, seja de forma gratuita ou de forma financeira. Vá lá no canal Mundo Notícias, se inscreva e nos ajude a crescer o canal. Vá lá no canal Mudicas e compre os nossos e-books para nos apoiar financeiramente. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus. Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e... fui! Hustle hard, hustle every